Nessa nossa primeira aula, iremos apresentar um conjunto de equações que revolucionaram o mundo da física quando Maxwell mostrou que a óptica é um ramo do eletromagnetismo e que um feixe de luz é uma configuração de campos elétricos e magnéticos. Na época de Maxwell, a luz visível e as radiações infravermelha e ultravioleta eram as únicas radiações eletromagnéticas conhecidas. Hertz, com base nas previsões de Maxwell, descobriu as ondas de rádio e verificou que elas se movem em laboratório com a mesma velocidade da luz visível. Antes de iniciarmos o nosso estudo sobre ondas eletromagnéticas, faremos uma revisão de alguns conceitos já estudados no Física 3. Dado na disciplina Física 3. Iniciaremos pela lei de Ampère, fazendo o seguinte questionamento. É a lei de Ampère a lei de Gauss do magnetismo? Como descrever o campo magnético produzido por um elemento de um condutor que transporta corrente? O experimento de Ørsted de 1819 mostrou que, quando você tem um conjunto de bússolas que representa a direção de um campo magnético, como mostrado na figura A, as agulhas das bússolas estão todas alinhadas, como podemos observar. Consideremos agora a figura B. No momento que uma corrente passa através do condutor, as agulhas mudam de direção e se orientam segundo uma direção tangente ao círculo, como pode ser visto na figura. Iremos determinar, a partir da lei de Biot-Savart, o campo magnético gerado por um elemento de corrente em uma determinada posição P do espaço. O valor deste campo já foi estudado no curso de Física 3, será dado pela a equação 1, a lei de Ampère. A lei de Ampère facilita a determinação do campo magnético para determinadas situações e estabelece que a integral de linha de B escalar ds em torno de um caminho fechado é igual a μ0, a constante de permeabilidade magnética do vácuo, multiplicado por I, onde I é a corrente contínua total que passa através de qualquer superfície limitada pelo caminho fechado. A integral de B escalar dl igual a μ0I interno, ou seja, esta expressão nos diz que a integral sobre um caminho fechado é igual a μ0I multiplicado pela corrente no interior do circuito. A seguir, temos uma vista em perspectiva mostrando a situação em que três condutores conduzem correntes e, a partir da equação 2, podemos determinar a corrente total que atravessa o circuito. Para determinar o valor da corrente total, deveremos usar a regra da mão direita, a fim de estabelecer uma regra de sinal como mostrado na figura. Para isto, dobre os dedos de sua mão direita em torno do percurso, considerando que quando o seu polegar apontar para cima, a corrente é positiva. Desse modo, como podemos ver na figura à direita, temos duas correntes com valores positivos, I1 e I3, e uma corrente com valor negativo, I2. Assim, poderemos determinar o valor da corrente total, somando algebricamente essas três correntes, obtendo como resultado o I interno é igual a I1 menos I2 mais I3. Agora resolveremos dois exercícios com o objetivo de tornar claro a aplicação da lei de Ampère. No primeiro, iremos considerar 4 circuitos mostrados pelas linhas pontilhadas A, B, C e D, e queremos determinar a corrente interna no interior de cada um deles. A figura já mostra o sentido da corrente, onde o ponto significa que a corrente já está saindo do plano do papel e a cruz significa que ela está entrando na folha. Observamos que o circuito A envolve 3 correntes. As correntes de 1 ampere e 5 amperes são positivas, enquanto que a corrente de 2 amperes é negativa, de modo que a corrente interna neste circuito é igual a 4 amperes. Considerando a regra de sinal estabelecida, fica fácil determinar a corrente total nos demais circuitos. Vejamos o circuito B. Para este, temos duas correntes, mais 1 ampere e menos 2 ampere, e a corrente total será igual a menos 1 ampere. Deixaremos para vocês a resolução dos circuitos C e D. O segundo exemplo mostra dois circuitos A e C e um quadrado com um centro comum.
A trajetória B é constituída de dois semicírculos com um centro comum, mas observamos que a linha de contorno dessa trajetória não contém o centro. As conclusões que podemos tirar destas duas situações são: para as trajetórias A, C e D, a corrente interna é a mesma. Já para o percurso B, a corrente interna é igual a zero. Isto significa dizer que a integral 3b escalar ds é igual a μ0i para as trajetórias A, C e D e é igual a zero para a trajetória B. No curso de Física 3 aprendemos a determinar campos elétricos e campos magnéticos a partir de distribuição de cargas e distribuição de correntes, como se fossem coisas separadas, como se não existisse nenhuma relação entre elas. Para estudar a origem da relação entre campos elétricos variantes e campos magnéticos, vamos retomar a lei de Ampère, conforme mostramos nas equações 1 a 3. O problema com esta formulação da lei de Ampère é que está incompleta. Para entendermos por que, vamos considerar o processo de carga de um capacitor mostrado na figura. Fios condutores transportam corrente IC de uma placa para outra. A carga Q aumenta e o campo elétrico entre as placas aumenta. A notação IC indica a corrente de condução em distinção a outro tipo de corrente que estamos prestes a discutir, designada corrente de deslocamento ID. Vamos aplicar a lei de Ampère à trajetória circular indicada. A integral B escalar dl em torno dessa trajetória é igual a μ0 e m. Para a área circular plana delimitada pelo círculo, I interno é a corrente IC no condutor esquerdo. Mas a superfície que se projeta para a direita é delimitada pelo mesmo círculo. E a corrente que atravessa essa superfície é igual a zero. Portanto, a integral de B escalar dl é igual a μ0 e C e ao mesmo tempo igual a zero. Temos então uma evidente contradição. Como Maxwell de modo genial resolveu este problema, unificando assim os campos elétricos e magnéticos? À medida que o capacitor recebe carga, tanto o campo elétrico assim como o fluxo elétrico que passam pela superfície aumentam, determinando as taxas de variação destas duas grandezas em termos da carga e da corrente. Sabemos que a carga entre as placas de um capacitor é igual à capacitância vezes a diferença de potencial. Por outro lado, a diferença de potencial, V, é igual a E vezes D, onde estamos admitindo que o campo elétrico é um campo uniforme na região entre as placas. A capacitância é igual a ε0 A sobre D, onde A é a área da placa e D é a distância entre as placas. Considerando que a região entre as placas esteja preenchida com o material de permissividade E, podemos escrever que Q igual a CV é igual a ε A sobre D E vezes D, o que implica que o Q é igual a ε E vezes A, ou seja, igual a ε vezes o fluxo do campo elétrico. Enquanto o capacitor recebe uma carga, a taxa de variação de Q é a corrente de condução, de modo que IC é dQ dt, que é igual a ε dφ de E dt. Aqui entra a genialidade de Maxwell, que em 1895 inventou a corrente de deslocamento, denominando-a de ID e definida como ε dφE dt. Agora, a lei de Ampère passa a ser escrita como a integral de B escalar dl igual a μ0 e C mais ID interno. Ao aplicarmos o conceito de corrente de deslocamento e densidade de corrente de deslocamento a partir do nada, como fez Maxwell, vemos que ele permite preservar a lei de Ampère em situações como a da mostrada na figura. Outro benefício da corrente de deslocamento é que ela permite generalizar a lei dos nós de Kirchhoff, discutido na Física 3. Considerando a placa da esquerda do capacitor, temos corrente de condução que entra, mas que não sai. Entretanto, quando incluímos a corrente de deslocamento,
existe uma corrente de condução que entra por um lado e uma corrente de deslocamento equivalente que sai pelo outro lado. Com isso, generalizamos o termo corrente e podemos dizer que a corrente passa através do capacitor. Neste momento, você pode muito bem estar se perguntando se a corrente de deslocamento possui algum significado físico real ou se é somente um artifício para dar consistência à lei de Ampere e à lei dos nós de Kirchhoff. Apresentamos uma experiência fundamental que ajuda a responder a essa pergunta. Tomamos uma área circular plana entre as placas de um capacitor, como indicado na figura. Se a corrente de deslocamento realmente desempenha a função da lei de Ampere que afirmamos, então deve haver um campo magnético na região entre as placas enquanto o capacitor é carregado. Podemos usar a lei de Ampere generalizada, incluindo a corrente de deslocamento, para prever qual deve ser esse campo. Maxwell, um gênio extraordinário, estabeleceu que a corrente de deslocamento, longe de ser apenas um artifício de cálculo, constitui um fato fundamental da natureza, como ficou demonstrado experimentalmente. Estas equações desenvolvidas por Maxwell são tão fundamentais para os fenômenos eletromagnéticos, assim como as leis de Newton são para os fenômenos mecânicos. Na realidade, a teoria desenvolvida por Maxwell foi muito mais longe do que ele imaginava, pois acabou estando de acordo com a teoria especial da relatividade proposta por Einstein em 1905. As equações de Maxwell representam as leis da eletricidade e do magnetismo já discutidas anteriormente, mas têm importantes consequências adicionais. Estas equações preveem a existência das ondas eletromagnéticas, campos elétricos e magnéticos padrões viajando, que viajam com a velocidade da luz, c igual a 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Por simplicidade, apresentamos as equações de Maxwell aplicadas no espaço livre, isto é, na ausência de qualquer material dielétrico ou magnético. Estas 4 equações são a lei de Gauss da eletricidade, a lei de Gauss no magnetismo, a lei de Faraday e a lei de Ampere-Maxwell. Com a apresentação das 4 equações que representam o conjunto das equações de Maxwell do eletromagnetismo, concluímos a nossa primeira aula da disciplina Física 4.